Bem-vindo ao nosso canal Vida Zoe Itamar Santos. Olha, nós estamos fazendo uma minissérie sobre alimento vivo, os alimentos fermentados, são conservas fermentadas. Antigamente se fazia as conservas para evitar que os alimentos estragassem ou que eles pudessem ter um alimento para comer no inverno, porque no inverno, na Europa, nos Estados Unidos, em países frios, ninguém podia plantar nada, porque o solo estava congelado, ficava 3 meses, 4 meses, 5 meses sem plantar nada. Então o que eles faziam? Conservas fermentadas na salmoura, e não eram essas conservas mortas, eram conservas vivas, chamado alimento vivo. Então aqui está o chucrute, eu chamo chucrute dourado, por causa da cenoura que dá essa cor maravilhosa. É uma receita minha, uma receita própria. Chucrute tem várias receitas, mas o básico é o repolho fermentado. E algumas pessoas falam repolho azedo, mas ele não é estragado, é super saudável, é alimento vivo. Então, aqui nós temos o chucrute. Então você vai aprender a fazer o chucrute, o passo a passo. E esse vídeo ele é um pouco longo, por quê? Porque eu não dou só a receita, eu dou o porquê das coisas. Eu dou o porquê, o que faz o bem que faz os alimentos fermentados. Então você vai aprender a comer um alimento saudável. Então quando você vai ver uma receita e você está nessa linha de vida saudável, aí você vai perceber, isso aqui eu posso tirar, porque não é tão saudável, eu posso acrescentar outra coisa, eu posso colocar menos açúcar, ou tá muito açúcar. Então, nem todas as pessoas têm esse pensamento de vida saudável, e aí à medida que você vai vendo o meu canal, você vai aprendendo a comer de maneira saudável, a tirar o ruim e colocar o bom. Vamos lá? É provável que você tenha um pouquinho de receio sobre bactérias. Então nós não temos o costume de fazer alimentos fermentados porque a nossa cultura é de pegar alimentos frescos e alimentos saudáveis, alimentos da terra, e nós não temos o hábito de conservar. O europeu, os norte-americanos, eles têm um grande hábito de conservar as conservas de frutas, de verduras. Por quê? Porque eles vivem num clima bem diferenciado do nosso. O clima muito frio, onde o solo se congela, não dá para plantar nada no inverno, e ele passa às vezes 3 meses, 4 meses sem poder usar a terra. Então o que fazer? Conservar os alimentos. E então, essa conserva é uma conserva diferente. Antigamente eles faziam essa conserva só para conservar os alimentos, mas eram conservas probióticas, porque é só na salmoura, num ponto certo de sal, nem mais nem menos. Então, antigamente se fazia isso. Hoje em dia, nós vemos pelo lado da saúde. Nós temos mais bactérias no corpo do que células. E você é o que você é devido às suas boas bactérias ou más bactérias. A sua bactéria no seu intestino, na sua flora intestinal, ela comanda tudo. Ela tem até contato com o cérebro. Ela até comanda o seu bem-estar e o seu bom humor ou mau humor. Então, quando você está com as bactérias baixas, boas bactérias baixas, as bactérias patogênicas, as má bactérias, ela vai dominar e você vai estar muito doente. Então, vamos fazer alimentos fermentados, alimentos que é benéficos para você, para aumentar os seus probióticos. Eu tenho aqui dois repolhos. O roxo, esse repolho roxo é maravilhoso. Ele tem um monte de propriedade, ele tem mais vitamina C do que o repolho branco. Ele tem vitaminas A,
muita vitamina A. Ele tem minérios, ferros, B3, B5. E esse repolho aqui, ele tem um monte de minérios, um monte de coisas maravilhosas. E principalmente antocianina, que dá essa cor roxa a ele. E a antocianina é um super elemento chamado fitoquímico. E esse super elemento, ele é anticancerígeno, antibactericida, ele vai controlar os radicais livres, vai fazer maravilhas. Mas, hoje, nós não vamos falar sobre ele não. Isso aqui, eu vou fazer um chucrute dele, maravilhoso. Mas, existe uma propriedade que ele não tem, quer dizer, ele tem pouquinho. E me interessou muito fazer um chucrute hoje com o repolho branco. Por quê? Porque o repolho branco, ele tem vitamina K. E a vitamina K dele é 2 vezes mais que o repolho roxo. Então nós vamos fazer um chucrute com ele, maravilhoso. E a vitamina K tem tudo de bom. O que é que ela faz? Ela conduz o cálcio para os lugares certos. Vai levar o cálcio para os ossos. Em vez de levar, quando não tem essa vitamina K, o cálcio pode ir para os rins, da pedra nos rins, pode ir para as artérias, fazer com que as artérias fiquem endurecidas e entupidas, vai ser um caos. Então, a vitamina K é super importante. E essa vitamina K que ele tem, as boas bactérias vai transformar em K2. E esse é o K2 que vai fazer com que o seu cálcio que você consome, que você tem, vai para o lugar certo. Vamos lá? A primeira coisa que a gente deve fazer é na escolha dos elementos, na escolha dos legumes. Sempre escolhe o melhor repolho e que não tem nada de podridão. Então, aí você vai estar muito bem. Corta essa parte aqui, a cabecinha dele aqui. Que nós não vamos precisar, e tira as folhas externas. Essas folhas externas, nós vamos utilizar ela mais tarde. As folhas externas, vamos tirar com cuidado. Ótimo. Se tiver alguma coisa estragada, a gente tira. Ótimo. E separa aqui. E nós vamos dividir agora em em 4 partes. Olha aqui. Eles têm que estar fresquinho, sem manchas internas, o mais fresco possível. Sem nenhuma podridão. Vamos dividir em 4 partes. Dividindo em 4 partes, vamos tirar o miolo, essa parte aqui nós vamos tirar, mas não vamos jogar fora não, nós vamos usar também. Vamos deixar junto com as folhas externas. Aí, nós vamos cortar ele em fatias, não muito finas e nem muito grossas. Cuidado com os dedos. E agora vamos cortar no outro sentido. E nós vamos fazer... Não precisa cortar... O melhor mesmo é você cortar a mão e deixar assim, mais ou menos. Esses pedaços assim.
precisar, você dá mais uma cortadazinha. E não, tem gente que passa no processador, mas você não quer que fique muito fina, que se depois ela pode fermentar muito rápido. Então você não quer isso, você quer pedaços finos, assim mais ou menos. E aí você vai colocar numa tigela, olha aqui, de inox, ou plástico, ou vidro. Mas o melhor mesmo é inox ou vidro, porque ele não passa nenhuma contaminação ao seu chucrute. E por falar em contaminação, tudo aqui foi lavado, bem lavado, e jogado uma água quente para poder esterilizar. Nós queremos desenvolver boas bactérias e não bactérias ruins, não as patogênicas. Então você tem que ter higiene e tudo. Não pode usar anel, nem passar a mão no cabelo. Você tem que estar com as mãos limpas, muito limpas. Ou usar luva. Se você vai estar com anel, não quer tirar, usa luva. Tá bom? Tudo isso para evitar a contaminação. Então aqui nós fizemos, eu vou fazer aqui o restante. Mas antes disso, vamos fazer a cenoura. Ó, a cenoura, eu usei aqui uma ferramenta mágica. E aqui, olha como é rápido. Super rápido. Tirei a casca. Se a cenoura é orgânica, você pode lavar bem lavadinha e pode usar com casca. A casca tem probióticos. Mas como não é orgânica, você não vai usar a casca. Porque se tiver agrotóxico, você lava bem lavadinha e tira a casca de preferência. Agora, vamos dar uma ralada na cenoura. A cenoura ela ralada assim. Ou você pode rala uma parte, não precisa ralar tudo. Rala uma metade assim. Eu vou usar 2 cenouras. Coloca aqui. Por quê? Olha que maravilha a cenoura é. A cenoura, ela tem vitamina A. A vitamina A é chamada de retinol. Retinol, lembra de retina dos olhos? Então, a vitamina K, ela é super importante para os seus olhos. Ó, mão, os dedinhos, aqui assim. Você pode cortar fatiados assim. E você pode fazer dessa maneira e pode fazer também ela no ralo. Então, vitamina K é muitíssimo importante para a proteção dos seus olhos, para evitar catarata, evitar problemas dos olhos e também protege a pele dos raios solares. Então, como o repolho tem pouca vitamina A, o repolho roxo tem 10 vezes mais vitamina A, então aí a gente coloca cenoura, porque aí vai poder suprir essa necessidade de vitamina A. Então, aí coloca as duas, são 2 cenouras e nós podemos colocar em pedacinhos assim, fininhos ou ralado. Então eu vou fazer os 2. Vamos falar sobre medidas. O repolho mais as 2 cenouras deu 1,5 kg. As partes sólidas. Um pouquinho mais de 1,5 kg. Mas não precisa ser preciso, mas é importante saber, porque a gente tem que saber a medida do sal. É muito importante, o sal não pode ser nem muito e nem pouco, tem que ser na medida certa. Então, mais 2 ingredientes, o alho, 3 dentes de alho. O alho é antibactericida, tem alicina, é anticancerígeno. O alho é maravilhoso. É um produto que se usa, um alimento que se usa também como remédio. E ele tem o seu próprio sabor, o seu ardor, vai dar um temperozinho a mais, vai dar um tchan a mais. Então o alho é muito importante. Se você não quiser colocar 3 cabeças, pode colocar 3 cabeças não, 3 dentes, você pode colocar
2 dentes ou até um dente, um dentinho de alho. Mas é importante colocar o alho. E um outro é a gengibre aqui. Gengibre é super, hiper importante. Olha, é bem fácil de você descascar gengibre. Aqui, ó, com uma colher, olha, a casca da gengibre, sai tudo, sai com uma colher. Tá vendo esse olhozinho aqui? Olha o olho. Isso aqui eu vou cortar e eu vou plantar esse olhozinho aqui. Quando planta, deixa esse olhozinho para cima da terra. E aí, ele vai ficar assim. E eu vou ter um pé de gengibre que vai dar muita gengibre. Então, a gente não desperdiça nada. A gengibre, nós vamos ralar a gengibre. Gengibre, aqui ó, 2 pedacinhos de gengibre, mais ou menos umas 2 colheres de sopa de gengibre. É bom ralar gengibre. Você pode cortar em fatias finas, mas ralado ela vai poder fazer com que infiltrar mais no chucrute, vai ficar mais picante. Então aqui está a gengibre raladinha. Então aqui está os nossos ingredientes, todos eles estão aqui. Agora está faltando o sal. Então uma colher, como foi 1,5 kg, para cada quilo vai 1 colher de sopa de sal. 1 colher de sopa. Como é 1,5 kg, vai 1 colher de sopa de sal e meia colher de sopa. 1,5 colher, ó. E mais, aqui é meia colher de sopa. Aqui. Essa quantidade de sal. Ó, como colocar o sal? Salpica e vai virando aos poucos. Pega de baixo, vai virando. Vai massageando aos pouquinhos. Coloca mais um sal. Vai massageando, vai virando. Vendo como é importante você ter uma tigela grande, porque isso tudo aqui, depois ele vai... o sal, qual é o efeito do sal? O que o sal faz aqui? Esse sal, ele vai desidratar esses legumes aqui, principalmente o repolho. Vai desidratar o repolho. Então, esse aqui você não usa na medida certa. Então, meio quilo, meia colher de sopa. 1 quilo, 1 colher de sopa de produto sólido. Aqui não vai água. Aí ele vai soltar a própria água. Então, aqui minhas mãos já foram lavadas. Você pode também usar luva, nesse caso aqui. Mais uma colher de sopa. Vamos falar um pouco do sal? Então, o sal. Que tipo de sal eu devo usar? Nunca eu devo usar o sal refinado. Esse sal que é... Por que ele é refinado? Porque ele passa por um processo de branqueamento e coloca-se química para refinar. E aí tira todos os nutrientes do sal quando ele é refinado. E o que fica no sal? Fica o iodo e fica o sódio. Esse sal refinado, ele impede até de haver uma fermentação. Porque se tem alguns elementos químicos que esterilizam o sal, que deixam o sal assim sem poder ter bactérias, nem boas nem ruins, então ele vai matar também as boas bactérias. Então o ideal é o sal marinho ou o sal de montanhas, o sal do Himalaia, desde que seja verdadeiro. Então aqui está, tá vendo que minhas mãos já estão branca? É porque o sal já começou a fazer o efeito de desidratar. Olha a crocância. Tá vendo? Agora eu vou deixar aqui meia hora descansando
para poder o sal continuar desidratando isso aqui. E a ideia é soltar o líquido e ele vai estar imerso no seu próprio líquido. Aqui agora já passou meia hora. E aí você tem que fazer uma massagem. Continua massageando, não é para amassar, mas tirar um pouco do líquido. Ó, tá vendo aí como tá saindo lá? Ó, o líquido aqui, ó. O líquido dela. Então, depois de massagear, de você ver que tá saindo um líquido, olha o teste. Agora tem que fazer um teste. Você pega uma, ó. Tá saindo, ó. Então, quando sai água, esse é o teste. Então, está boa para colocar nos vidros. Vai amassando devagarzinho, massageando, dá uma boa massagem e ela vai desidratando. O sal tem duas funções. Primeiro é desidratar. Nós não vamos colocar água nessa conserva. Ela solta a sua própria água. E essa é a primeira função, desidratar. E a segunda função é proteger as boas bactérias das más bactérias. As más bactérias, ela não gosta do sal, então o sal é um tipo de proteção para as próprias boas bactérias, né? E também essa proteção é uma maneira de conservar o chucrute. Conservação também. Então, 3, né? Proteção, conservação e desidrata. Agora, o vidro. O vidro aqui. Mas antes de falar sobre o vidro, ficou duas coisinhas para se fazer, né? Olha aqui o miolo. Esse miolo, quando você for comprar o repolho, lembra que ele não pode ter nenhum anel escuro em volta, tem que ficar o mais claro possível. E nós vamos aproveitar essa parte aqui. Aqui tem probióticos. Então vamos ralar e vamos colocar junto. Não precisa ralar, rala o que dá para você ralar. Tem umas fibrazinhas. Pronto. Aqui foi ralado. Tira essa parte mais macia de dentro. Pronto. Aí nós vamos colocar aqui. Então, agora nós vamos envasar. O vidro, esse vidro de boca grande aqui, ó, para você colocar a mão. Boca grande. Vidro, ele foi lavado, esterilizado, a gente passa água quente em volta para não ter nenhum problema de bactérias ruins. E aí nós vamos, aqui tem um funil, você pode tentar colocar assim, ou você coloca um funil que facilita mais. Vê qual é a melhor maneira que você vai fazer. Eu vou achar uma maneira melhor aqui, olha. Achei uma maneira boa aqui, ó. Um prato limpo. Pronto. Agora, nós não queremos ter ar dentro. Então, ó, a gente vai pressionando. Tá vendo aí? Vai pressionando para soltar. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, essa conserva é anaeróbica, quer dizer, não pode ter ar dentro dela, anaeróbica. Então, as bactérias boas, elas se desenvolvem nesse ambiente anaeróbico.
sem ar, sem oxigênio. Então é o que você quer. Olha aqui, ó. Tem que estar compactado. E vamos colocando mais. E vai compactando. Vai compactando e vai colocando. Então, nós colocamos agora, olha o líquido dele aqui. Ó. Aqui não foi colocado água. Esse aqui foi o líquido que ele soltou. Tá vendo aí? Então, essa conserva, ela é anaeróbica. Quer dizer, todo o produto aqui, ela tem que estar debaixo, imerso ao líquido, à água. Então, aí as boas bactérias, os probióticos, ele vai desenvolver aqui, porque eles não gostam de ar. Quem gosta de ar são as bactérias ruins. Então, eles sobrevivem num ambiente anaeróbico. Agora, nós vamos, lembra das folhas externas? Então, a gente vai cortar um pedaço, tirar a parte mais macia e colocar aqui em cima. Vamos pegar mais. Todo esse repolho aqui, que vai ser a nossa conserva para comer, ela tem que ficar embaixo da água, embaixo do seu próprio líquido. Não tem importância se essa folha ficar um pouco para fora. O ideal é que e o líquido tem que ficar em cima. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ela vai conservar aí. Ó. Agora, como fazer para que o repolho e os produtos não subam? Tem que colocar um peso. Tem várias sugestões aqui. Essa aqui é um saquinho de água, que é para servir de peso. Coloca aqui, tá vendo aí? E funciona. E aí você coloca a tampa. Mas eu prefiro um outro. Olha, aqui, olha aqui. Essa é uma vasilha de petisco, de medidas, ó, cabe aqui dentro, ó. Tá vendo? E se saindo, quer dizer, quando começar a desenvolver as bactérias boas, começar a trabalhar aqui, ela vai soltar gases. E os carbonos, gás carbônico, né? E esse gás vai subindo, vai ter que subir e vai sair. Então, aí a gente quer que ela fica imerso, olha aqui, olha o líquido aqui, imerso no líquido. E aí, essa tampa aqui, ela não vai vedar completamente. Ela vai deixar ainda passar gases, passar ar. A função dela é fechar, pode até fechar ela completa, ela não vai fechar. Mas se por acaso essa tampa ela fechar completamente e não deixar o gás sair, então pode estourar o vidro. Então, se isso for o caso, se tiver um vidro que a tampa ela fecha bem fechadinha e não deixa nada sair, aí você vai ter que arrotar a conserva. Então quer dizer, cada dia ela está fechada, aí você tem que abrir um pouco e vai fazer um barulho. Esse barulho quer dizer que o gás está saindo. E aí depois você fecha de novo. Então, mas nesse caso aqui, essa tampa ela não veda completamente. Então eu fecho ela, posso até fechar ela bem fechadinha, ainda vai sair gases. Então tem essa maneira aqui, que eu posso colocar esse peso. Ou aqui é um peso de ó, isso aqui um vidro que quebrou e ficou a tampa. Eu posso colocar esse aqui. E esse aqui foi outro vidro que quebrou, ficou a tampa e eu posso colocar. Então vou deixar esse daqui. Ó, agora, quando vai subindo na fermentação, e aí ela vai entrar aqui dentro, aqui, ó. Vai entrar aqui dentro e não vai impedir. E aí eu deixo fechadinho. Uma outra sugestão, quando isso aqui vai ficar em temperatura ambiente por 48 horas. Eu deixo até mais de 48 horas, né? Mas no mínimo 48 horas. Às vezes você pode deixar também até uma semana. E depois você coloca na geladeira. Então, quando você colocar no lugar, não pode ter sol, não pode ter claridade. Deixa ela no cantinho, dentro de uma cômoda
no escurinho, e aí os probióticos vão se conversar. Você pode colocar também um pires embaixo. Esse pires aqui, que você vai colocar um pires, por que você colocar um pires e guardar assim? Porque ela vai subir o líquido, porque vai estufar aqui, as bactérias vão começar a soltar gases, e se essa tampa não estiver bem fechadinha, bem lacrada, então vai vazar o líquido. E a tendência de vazar e cair aqui. Aí não vai fazer aquela sujeira na sua cômoda. Entendeu? Então, nós já estamos... Agora, o próximo passo é deixar fermentando por 48 horas e daqui a 2 dias a gente se vê. Hoje é dia de abrir o nosso chucrute, que ele está na fermentação por 14 dias. E foi no dia 9/8 de 2022. E hoje é o dia 23 de 2022, de agosto. Vamos ver como é que está o nosso chucrute? Eu não abri ainda, é a primeira vez que eu vou abrir depois de 14 dias. Na verdade, você pode deixar por uma semana e mais de 48 horas. Ele está estufado, mas ele não arrotou. Porque essa tampa aqui, ela não veda, não lacra. Então, se você tiver uma tampa que lacra, aí você tem que arrotar o fermentado aqui. Aí, quando você arrota o fermentado, vai sair o gás. Agora, olha aqui, ó. Soltou um pouco de água do líquido. O líquido soltou, não muito. Olha essa vasilhazinha aqui de petisco. Olha aqui o que aconteceu. Ela abaixou, ó. Dá pra ver? Ó, as bolinhas saindo, ó. Aqui não dá pra ver que você tá... deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos mostrar as bolinhas, porque essas bolinhas são os gases, a fermentação. Ó, quando a gente aperta, sai as bolinhas, tá vendo? Então, ele está agora bem fermentado. Como começou a fazer a fermentação aqui, subiu o líquido, ele entrou mais aqui dentro, ó, dentro dessa vasilha aqui. Ele entrou aqui dentro, ó. Olha aqui, essa folha você pode comer também. Para deixar todo o nosso produto imerso no seu próprio líquido. Agora nós vamos retirar essas folhas. Tiramos o peso, tiramos as folhas. Olha aqui, ó, maravilhoso. Não tem nenhum fungo. Se tivesse fungos, você poderia também tirar, não quer dizer que o produto está estragado, você poderia tirar o fungos também. E aí, porque o que está abaixo do líquido está saudável, o fungo fica só na superfície e que não vai contaminar todo o seu chucrute. Pronto. Olha aqui o chucrute. Esse chucrute eu chamo chucrute dourado. Por que é dourado? Por causa da cenoura, que ela deu essa cor alaranjada. Agora, você poderia colocar aqui também um pouquinho de açafrão, raiz de açafrão. Ia dar uma cor dourada também a ele. Isso aqui eu estou tirando para a gente fazer a nossa degustação. E agora que ele foi fermentado, já passou por um período de fermentação, ele agora vai para a geladeira. Ele vai ficar na geladeira e você pode, esse vidro é um vidro grande, você pode tirar e colocar em vidros menores e deixar na geladeira. Aí você vai consumir um vidro primeiro, depois consumir outro vidro primeiro. A consistência dele, ele não está molenga, por quê? Porque o sal ajuda a ficar na crocância. Agora vamos ver um outro chucrute que eu fiz. Esse chucrute aqui, ó, ele é o chucrute dourado. Ó, 23 de janeiro de 2021. Vamos ver como é que ele está? Uma coisa sobre o chucrute,
mesmo estando na geladeira, ó, mesmo estando na geladeira, ele vai ficar fermentando, mas lentamente. Mas esse chucrute, ele não tem aquele mofo ruim, não está estragado nem nada. Mas ele tem que ficar na geladeira. E vamos provar um pouquinho dele. À medida que o chucrute vai ficando mais tempo, crocante. Crocante. Por que ele ainda não se estragou? Aqui o chucrute aqui, ó. Crocante. Tá bom ainda para comer. Ele tá mais ácido, mas não tá molenga. Então tá muito bom para comer. Agora, por que ele ainda preserva? Por causa dos elementos que tá aqui. Tem um alho, tem um açafrão, um pouco de açafrão e tem um sal. São elementos que vai proteger de bactérias ruins e vai conservar o chucrute. O chucrute, todo chucrute, ele tem um cheiro mais forte. Então, se você tiver uma geladeira extra só para fermentado, seria o ideal, seria bom. Agora, vamos experimentar o chucrute que nós fizemos? Olha ele aqui. Vamos fazer uma degustação agora. Esse chucrute não tem açafrão, mas você pode colocar um pouquinho de açafrão. Uma delícia. Mais gostoso do que esse de 1 ano que tem. Porque esse de 1 ano ele está mais ácido, mas dá para comer. Esse daqui, que nós fizemos, ele tem aquele gostinho da gengibre, o ardidinho da gengibre. E percebe, se você gostar de gengibre, coloca mais um pouco que dá um tchan a mais. A gengibre ralada deu muito bem o sabor. Dá para perceber o azedinho, porque quando ele foi fermentado, ele também criou esse sabor azedinho. É um pouco azedo, não foi colocado açúcar, mas ele não está amargo, mas está assim, parece que tem até um pouco doce por causa da própria cenoura. Uma delícia. É bem marcante. Nós não colocamos vinagre, mas está azedinho. Parece que foi colocado vinagre. Isso é o efeito da fermentação. Tá super gostoso. Agora, para algumas pessoas, ele pode achar que o cheiro é forte, né? Porque isso aqui é o chucrute, é o repolho fermentado. Todo alimento que é fermentado, ele exala um cheiro forte. Mas não é aquele cheiro desagradável. Mas quando você abre, a casa percebe. O pessoal percebe o cheiro. Mas é um cheiro, não é um cheiro ruim não. Mas o cheiro vai passar no ar. Então, eu tenho uma geladeira que eu coloco os fermentados na minha geladeira e vai muito bem. Aí eu tiro um fermentado de lá e coloco na minha geladeira normal com outras coisas, mas porque eu faço muito fermentado, então nem dá para colocar todos os fermentados numa geladeira. Então a geladeira é própria para fermentados que eu tenho. Como comer? Como comer o chucrute? Eu chamo chucrute dourado. Viu? Por causa da cor? É aquela cor de cenoura. Então, como comer esse chucrute? Você pode comer uma colher por dia, ou 2 colheres por dia. No almoço, você coloca no seu prato. Você pode colocar na salada de verdura, de legumes. Lá, e, de preferência,
aquela salada fresca. Então, a salada fresca que você come todos os dias, a salada de alface, couve-flor, o que você quiser fazer de salada fresca, então você acrescenta o chucrute. Eu gosto muito de fazer uma super salada, que é o meu almoço. Aí ela é um prato grande, mas esse prato ele é rico, ele tem as verduras, os legumes, aí eu coloco uma proteína, às vezes pode ser frango desfiado, pode ser ovo cozido, ou atum, qualquer proteína, e vai um fermentado, é obrigatório fermentado, vai nozes também. Então é aquela salada de 6 cores. Se você quer saber como se faz uma salada de 6 cores, vá lá no meu vídeo, a paleta de cores dos alimentos naturais, a salada de 6 cores, é muito legal. E aí me alimenta por muitas e muitas horas. Então, o alimento fermentado você tem que ter todos os dias da sua vida. Por quê? Para alimentar suas boas bactérias. E as suas boas bactérias no seu intestino, ela comanda tudo. E ela precisa de alimentos fermentados. E aqui está ele. Não é difícil de fazer, é fácil de fazer e você vai poder ter por um longo tempo. E se você quiser comer ele menos ácido, porque ele vai se adificando, ficando vinagrete com o passar do tempo, você come ele o mais rápido possível. Então, 14 dias foi o suficiente para fazer um chucrute saborosíssimo. Foi muito bom estar com vocês hoje. É muito gostoso passar um alimento saudável para você. E você está aprendendo e eu também aprendo, mas não só aprender, a gente está usando, comendo aquilo que é saudável, um alimento que vai te nutrir. Então, muita vida de Deus para você, uma vida Zoe. Até o nosso próximo vídeo.